Agora eu quero saber de você aí, amigo do TN. A gente já está bem acompanhado aqui no estúdio com o Dr. Pietro, cardiologista, que vai responder aí as dúvidas dos amigos do TN. Você aí de casa já sentiu ou sente aquela palpitação no coração que te assusta, que te incomoda, né? Ou às vezes o ritmo tá meio descompensado, você fica aí sem entender muito bem. Tem falta de ar? Pode ser problema no coração que precisa ser verificado. Pois é, a gente já vem falando aqui que há 4 dias o adolescente Luan Rocha morreu ao passar mal enquanto praticava exercícios em uma academia no Ceará. Já o cantor sertanejo João Carreiro também não resistiu depois de uma cirurgia para corrigir o chamado prolapso de válvula mitral. Como a Bruna disse, a gente está aqui com o cardiologista Pietro Lima, que vai responder as suas perguntas, tá? Então manda para a gente pelo nosso WhatsApp, 997922530 e também para o telefone 3019-1465. Doutor Pietro, bom dia para o senhor, obrigado por estar aqui. A gente já tem muitas perguntas, né, Bruna? Eu vou começar então, doutor, com a pergunta da Valquíria, que é do bairro Bela Vista, que acho que pode resumir algumas dúvidas aí. Doutor, às vezes eu sinto uma palpitação no coração, do nada, pode ser algo grave? Bom dia a todos que estão assistindo. Bom dia. Valquíria, pode ser e também não pode ser, porque assim, a gente tem visto que muitos sintomas do coração, eles são muito associados também com sintomas de ansiedade. O mais importante de tudo é, primeiro, está sentindo palpitações? Procure um pronto-socorro. Tenha certeza que não seja nada grave. Descarte doenças cardiovasculares. Pode ser uma arritmia? Pode. Pode ser o início, muitas vezes, de um quadro de insuficiência cardíaca. A gente teve muitas contexto viral, né? Então, os vírus, eles podem causar inflamações do tecido cardíaco, pode levar a palpitações. Então, é muito importante que a gente procure primeiro atendimento médico, descarte inicialmente qualquer problema cardíaco e aí sim ter um diagnóstico de exclusão, que seria uma ansiedade, por exemplo. Agora, doutor, quando a pessoa chega com um quadro de palpitação num pronto-socorro ou num pronto-atendimento, por exemplo, qual a orientação, para que exame que ela pode pedir? Porque muitas vezes o médico que está ali de plantão já fala, isso aí é ansiedade, e receita um remédio calmante, um sossega-leão, né? Você falou perfeito. O que a gente tem que correr atrás é de eletrocardiograma. Uma palpitação, o exame mais importante, qualquer sintoma cardiovascular. É muito importante porque, assim, até muitas vezes, e na maioria dos casos, as mulheres, tá? Elas não têm os sintomas cardiovasculares são menos típicos do que no homem, né? Então, às vezes o idoso também passa por isso, pacientes com doença renal crônica também passam por isso, pacientes por diabetes também tem esse cenário, que é o quê? Ter sintomas mais atípicos da doença cardiovascular. Então, sentir alguma coisa está estranho, não vem sentindo isso, não é uma coisa que é corriqueiro, não é uma dor de cabeça, né, de um estresse, não é muitas vezes sintomas de menstruação, né, que a mulher já tem esse ciclo né, de mensal de sentir sintomas. É algo que foge totalmente, né, dos sintomas habituais. Procure, né, um pronto atendimento e nesse cenário de palpitação, falta de ar, dor no peito, o eletrocardiograma é o exame fundamental. A gente tem um chamado tempo porta-eletro. O que é? O paciente chegou na porta do pronto-socorro, esse eletrocardiograma tem feito no máximo 10 minutos. Doutor, tem uma pergunta aqui da Lidiane, de Nova Roça da Penha. Ela diz o seguinte: tenho lúpus há 8 anos, faço tratamento e há 4 meses comecei a sentir dores no peito e falta de ar. Pode ter alguma ligação com o lúpus, essa dor no peito e falta de ar? Ela tem 36 anos. Pois é, Lidiane, pode sim. Tá? Um dos cenários que o lúpus pode fazer, a gente chama de cardite lúpica, né? O próprio lúpus, ele pode fazer, porque o lúpus é uma doença autoimune, né? Que o corpo produz anticorpos contra alguns tecidos e ele pode produzir anticorpos contra algum tecido do coração. Então é muito importante que seja procurado atendimento médico, que um cardiologista avalie esse coração para ver se tem ou não cardite lúpica. Isso pode ser grave se não for tratado adequadamente. Ivanilde, de Barcelona na Serra, falou o seguinte: eu tenho um filho, meu filho tem um cansaço. Quando ele anda muito depressa, sente muita dor no peito. Eu já levei ele ao médico, já levei ao posto de saúde e ninguém passa exame para ele. Só dão dipirona, estou preocupada. O que pode ser? Famosa dipirona, não é? né? Acabei de Dipirona falar, em né? casa. Bom, o que acontece? Pode ser, depende muito do que aconteceu com esse filho, né? Às vezes é um cansaço desproporcional, é um menino que tem feito atividade física regularmente,
Será que não é muito sedentário? Está começando a fazer uma atividade física agora, não está acima do peso? Então, existem alguns fatores para a gente chegar a esse cansaço, se é patológico ou não. Se for um cansaço patológico, o coração e o pulmão são os órgãos principais para serem investigados, sim. E aí sim, se for um cansaço desproporcional, eletrocardiograma e até talvez um ecocardiograma transtorácico pode ser interessante para avaliar essa função do coração aí. Doutora Eliane Pagotto, da Praia da Costa, ela disse o seguinte, a gente mostrou aqui o caso do cantor que morreu, né, ele foi fazer uma operação do prolapso de válvula mitral e muitas vezes a pessoa vai também no médico e fala, prolapso de válvula mitral, toma um remedinho, não precisa fazer nada, um remédio específico do coração, claro. Ela pergunta o seguinte, gostaria de saber se tem vários tipos de prolapso da válvula mitral, por favor, e como saber a gravidade de cada tipo. Prolapso é o sopro, doutor? Só para entender que a palavra é complicada, assim, né? Nem sempre. O prolapso da válvula mitral é uma degeneração que se chama de mixomatosa da válvula. Existe isso é congênito, a pessoa nasce com ela. Existe um grau de degeneração já do nascimento do paciente, começa a evoluir e isso pode evoluir de forma mais grave ou não. O mais importante existem graus, né? E a patologia que o prolapso causa, a gente chama de insuficiência mitral, é a regurgitação. A válvula mitral é como se fosse uma porta, né? Então, a válvula, existem as câmaras esquerdas cardíacas e as câmaras direitas, né? Então, entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, existe uma válvula mitral. A função dela é segurar o sangue, quando o ventrículo bater para jogar sangue para o resto do corpo, esse sangue não pode voltar para o pulmão, né? E nem para o átrio esquerdo. Então, essa válvula fecha e faz com que esse sangue tenha realmente a sua função, que é irrigar os órgãos. Se essa válvula tiver não normofuncionante, se é disfuncional, no caso de um prolapso, por exemplo, a maior patologia associada a prolapso é a insuficiência mitral. Esse sangue pode voltar um pouco para o átrio. Bom, em graus muito pequenos, isso é fisiológico e nem medicação qualquer precisa ser necessário. É só um acompanhamento. Às vezes, anualmente ou bianual, acompanhe esse paciente para que veja se essa degeneração está evoluindo ou não. Mas se por acaso essa degeneração evoluir, essa válvula pode ficar mais disfuncional e esse sangue tende a retornar para os pulmões. E aí a falta de ar, palpitações podem estar associadas e aí sim é muito importante que esse paciente seja avaliado. Todo paciente com prolapso tem sopro? Nem todo, porque às vezes é um prolapso muito discreto, é uma alteração muito simples. E às vezes, na ausculta cardíaca mesmo, pode ser passado desapercebido. Mas se tem um sopro associado a um prolapso mitral, deve-se ficar de olho, que pode ser um prolapso mitral com uma regurgitação desse sangue um pouco mais importante. Aí é grave, né? Doutor, o Gilvaldo falou o seguinte, eu fiz uma ablação, estava desenganado, coração muito acelerado, agora eu estou com outra vida. Ele está preocupado se esse problema dele pode voltar a acontecer. Aí serve para mim também, que eu já fiz ablação. Você já fez isso, né, gente? Duas. Olha só. Ablação de quê? Qual arritmia, sabe dizer? A arritmia é a mais grave. Fibrilação atrial. Fibrilação atrial. Perfeito. As arritmias são diversas. As taquiarritmias mais comuns, entre elas, a mais importante é a fibrilação atrial. E geralmente ela é a mais comum e é benigna, na maioria dos casos. Só que, por exemplo, você é um homem muito novo. Então, a fibrilação atrial, ela retroalimenta a doença do átrio. O átrio esquerdo pode aumentar de tamanho. Isso pode levar, mais a longo prazo, a piorar a qualidade de vida. Então, a ablação atrial, de fibrilação atrial, ela é muito legal. Ainda mais os pacientes que tinham espinéia, cansaço, associados, por exemplo, a uma insuficiência cardíaca. Então, pode voltar? Pode. Assim como o nosso colega fez 2 vezes. Existe uma porcentagem de refratariedade. Aí depende muito da indicação médica. Quanto melhor indicado, os pacientes mais bem selecionados, a menor chance de ser refratário. Aí assim, por exemplo, se eu tenho um paciente com átrios esquerdos aumentados, acima de 60, por exemplo, ou então fibrilações atriais de longa permanência, diagnóstico do paciente com fibrilação atrial tem 1 mês. Não, tem 2 anos, é um átrio que já está mais doente, uma fibrilação atrial mais tempo. Esses pacientes têm mais chance de ter retorno da arritmia. Só pegando o gancho, o David de Ulisses Guimarães falou que ele vai precisar fazer a ablação. Ele quer saber se tem algum efeito colateral. Bom, a ablação depende do quê? Aí depende. Se for fibrilação atrial, não tem efeito colateral. Na verdade é o seguinte, o procedimento em si é um procedimento até minimamente invasivo, né? São por catéteres, que são como se fossem dispositivos, né, que chega até o coração, que a gente coloca pela veia femoral direita, né? Então são catéteres que faz por lá, a gente consegue acessar o tecido cardíaco intracavitário, por dentro da cavidade do coração, e a gente faz, né, os cardiologistas, arritmologistas invasivos, eles conseguem fazer como se fosse queimar aquele circuito arritmogênico, seja ele qual for.
Então, assim, o efeito colateral, a princípio, é muito mais pelos cuidados do pós-ablação com sítio de punção, que é super simples. Doutor, antes de fazer a última pergunta que a nossa chefe pediu, que a pergunta é o seguinte: quem tem alguém na família com problema de coração, se vai ter problema de coração? Mas tem muita gente aqui perguntando, a Lúcia de Santa Fé Cariacica, Ana Paula Rocha da Serra, Elisângela também Coimbra de Aparecida, dizem que tem problema quando deitam, o coração acelera, quando elas não estão em movimento. E também uma que disse que uma parte do corpo fica dormente. Quando a gente tem que se preocupar quando o nosso coração está acelerado, o senhor falou isso um pouco no início, mas como são 3 perguntas aqui mais ou menos parecidas, eu queria que o senhor falasse. Vamos, o que falar primeiro em relação à história familiar de doença cardiovascular? Bom, nossa preocupação quando a gente tem, por exemplo, história familiar de primeiro grau. Quem são? Nossos pais, nossos irmãos, né? Então, assim, familiares de primeiro grau. Por exemplo, doença coronariana. Homens acima de 55 e mulheres acima de 65 anos, abaixo, perdão. Homens, eu tenho um pai, por exemplo, que teve um infarto com 50 anos, uma mãe com infarto com 60 anos de idade, abaixo de 65 no caso da mulher. A gente tem que estar um alerta. Por quê? Porque eu tenho história familiar de doença coronariana precoce. E aí a gente precisa investigar. Será que é um colesterol no sangue que está alto, já de família? Ou será que é uma doença realmente vascular? A gente tem que tomar os cuidados o mais rápido possível e ficar de olho nesse paciente, porque ele tem a tendência de infartar praticamente a mesma idade. Mas, a outra pergunta, perdão... É quando a pessoa está em estado sem movimento. Entendi. E o coração está acelerado. Isso. O que é interessante é o seguinte, o coração é uma bomba, então funciona o tempo inteiro. Geralmente, os maiores sintomas associados ao coração, eles pioram no esforço. Isso é muito legal. Tanto tem teste ergométrico, né? A gente consegue ver que os sintomas geralmente associados ao coração, eles pioram muito o esforço, porque é onde existe um trabalho cardíaco maior. Se por acaso um repouso tem sintomas também, ainda mais deitado, quantas vezes é muito associado também a pacientes que roncam, com a apneia do sono. O paciente está dormindo, muitas vezes acorda, aquele despertar noturno agitado, taquicárdico, está associado muitas vezes, por exemplo, com a apneia do sono e é um fator de risco para arritmias e também doença coronariana. Mas muitas vezes esses sintomas eles podem ser também avaliados uma polissonografia, por exemplo, para ver se realmente não pode estar alguma coisa associada à ansiedade. Mas lembrando que sempre a ansiedade com sintomas cardiovasculares é um sintoma de exclusão. Então, nossos colegas em pronto-socorro, eu peço bastante atenção, porque muitas vezes, como são muitos sintomas, são muito pacientes com sintomas de ansiedade hoje em dia. Então, assim, lembrar que primeiro investigar a doença coronariana, investigar se tem alguma alteração cardíaca, para depois realmente prescrever a dipirona, no caso. Sossega, Leão. Que seja só dipirona. Pois é, verdade. Doutor, são muitas perguntas, a gente não consegue responder todas, mas foi excelente o nosso bate-papo. Obrigada pela participação, viu? Até Obrigado, a próxima. doutor. Valeu.